Gente, hoje o assunto assim é bem interessante, bem prático. Sempre com esse foco assim de você poder fazer estômago na sua especialidade, né? Você ter estômago como um diferencial do seu atendimento, como algo que vai te dar base para você fazer a sua especialidade, vai te dar mais segurança. E uma coisa que os alunos sempre falam bastante assim, que no início eu não tinha muita noção disso, que isso ia acontecer, mas algo que os alunos do Curar Transforma sempre referem é que isso aumenta a tua autoestima profissional. Olha que interessante, aumentar a tua autoestima profissional. Quer dizer que tu te sente melhor, tu te sente bem, tu te sente confortável com aquilo que tu está fazendo, com o tipo de odontologia que tu está desenvolvendo, com o tipo de odontologia que você está oferecendo para os pacientes. E às vezes a gente não tem essa noção de como a estomatologia ela pode estar inserida assim, no nosso contexto de atendimento e a gente olhar além do horizonte, olhar além do horizonte do céu da boca, enxergar um pouco mais daquilo que os nossos pacientes têm como necessidade de saúde e necessidade de atendimento. É como você vai empurrar essa história de fazer o diagnóstico para você não ver uma lesão no seu paciente e congelar. E não ver uma lesão no paciente e não saber muito bem o que fazer. Então, tem sempre aquela história assim que o cara é muito bom, o cara faz de tudo, tem várias especializações, várias pós-graduações, vai muito bem desenvolvendo a parte clínica odontológica de atendimento de pacientes e quando precisa fazer o diagnóstico de uma lesão do paciente, ou congela, ou é meio evasivo nas respostas para o paciente e o paciente percebe isso. Ele percebe e conta, inclusive, para os outros dentistas que vão atender esse paciente depois. Então você ter segurança naquilo que você está fazendo, quando aparece essa história da lesão, e mais ainda, você ser capaz de identificar essas situações que o próprio paciente não viu quando você está fazendo o exame clínico dele, e mostrar para ele, dizer, isso faz muita diferença. Mas só que tem que ter justamente essa segurança, essa confiança. Se você não sabe o diagnóstico, você sabe o processo, você sabe como conduzir o caso, como conduzir a consulta para de verdade chegar numa solução e não ficar um tempão envolvido com aquele caso, com aquele paciente, aquilo não vai nem para frente nem para trás e aí você eventualmente até acaba perdendo o paciente porque ele percebe, né, que as coisas não estão andando da maneira que deveriam para a solução do problema dele, ou quando aquilo foi manifestado, veio esse vacilo, né? Veio essa insegurança, assim, ou a gente coloca as coisas nos genéricos, né? A odontologia, o diagnóstico de lesões bucais, ele tem muito dessa nomenclatura genérica. Quem tem criança pequena vive essa experiência com o pediatra, porque na pediatria também tem esse saco de coisas genéricas, né? Então não sabe o que a criança tem e coloca lá numa virose. Se a criança tem uma virose, poxa vida, mas que virose é essa? E às vezes até algumas dessas viroses são da nossa área. Algumas dessas viroses quem tinha que estar tratando era o dentista, porque elas são da área da odontologia. Como por exemplo a gengiva-estomatite herpética, do herpes primário, que às vezes o paciente é colocado lá pelo pediatra nesse balaio, né, em termos ali, né, isso aí é uma virose e tal, e é um problema de ordem bucal. E acontece que dentro, então, da estômato ou da odonto, a gente também tem esses nomes genéricos que a gente, quando não está sabendo o diagnóstico, não está conseguindo destravar o processo diagnóstico, a gente acaba utilizando, né? É muito comum o paciente chegar e dizer que, eu já consultei, e o doutor disse que eu tinha uma estomatite. E estomatite pode ser mil coisas, inclusive de diferentes naturezas. Você tem estomatite que é autoimune, você tem estomatite que é fúngica, estomatite que é viral, enfim, um monte de coisas diferentes para você classificar como estomatite. Também isso acontece naquelas situações que o paciente tem algumas manifestações na gengiva, e aí pode ser alguma manifestação de alguma das doenças autoimunes, que podem ter lesão gengival, são várias, mas cai tudo no balaio lá da gengivite descamativa. Porque também está faltando destravar o diagnóstico, né? Está faltando ir adiante nesse processo aí.
e dar uma resposta mais efetiva para o paciente, né? Uma resposta que se aproxime mais daquilo que realmente está acontecendo. É importante a gente trabalhar esse aspecto, a gente fazer esse esforço, e a solução para resolver isso é justamente enfrentar o problema, é justamente aprender como fazer esse diagnóstico de uma forma mais proativa, de uma forma rápida e relativa, porque isso depende de cada uma das patologias, mas de maneira que você avance no processo, que você comece a ter resultado, porque senão vem a outra parte da jogada aí na sequência, que é a insegurança de cobrar para fazer isso, porque você não sabe se você está fazendo certo. Então você acaba fazendo como fosse um favor para o paciente. E não pode fazer isso como se fosse um favor. Você precisa fazer isso de uma forma que realmente tenha resultado para o paciente, e isso reflete resultado para o consultório. Reflete resultado financeiro, reflete em prestígio, reflete em mais pacientes, reflete em ocupação de agenda. Nós vamos conversar bastante disso aqui hoje, vou contar algumas situações, né, e vou dar algumas dicas aqui de passo a passo, de metodologia, mas nós vamos trabalhar isso, solução dos casos do consultório, resolver lesões, e por incrível que pareça, contrariando o que a maioria dos colegas pensam, ganhar dinheiro com isso. E é uma forma de você aumentar seus atendimentos muito simples, porque você não precisa comprar material, não precisa comprar equipamentos, você seguir o passo a passo ali. Isso é uma diferença da estômato, né? A estômato é uma área de atendimento da nossa profissão, você trabalhar com lesões, com diagnóstico, que ela acaba sendo um pouco parecida com a prática médica, um pouco parecida com a medicina, que você não precisa de grandes aparatos, de equipamento, de material, e isso é um pouco diferente do resto da odontologia, né? Um caso muito típico que aconteceu no consultório, duas situações essa semana. A paciente com 70 anos chegou encaminhada porque tinha manchas brancas no rebordo, na gengiva, sei lá onde. E aí, sabe aquelas pessoas, tem umas pessoas que elas são angustiadas, né? Elas entram na consulta e elas começam a falar, antes que você faça as primeiras perguntas. Então ela vai misturando, né, toda a informação ali, ela vai te dando um pouco da queixa que ela tem, ela vai te dando a história da doença ali, ela vai já te dando a anamnese da parte do inventário de saúde, da história médica pregressa dela, ela vai falando aquilo tudo embolado e já quer te mostrar os exames, e tu tem que dar um freio nessa pessoa, né? Calma, vamos devagar. E aí você vai pautando a sua conversa, porque você que tem que conduzir o processo. E isso é muito importante. Se a gente deixa o paciente conduzir a consulta, o paciente conduzir as informações e o processo diagnóstico, você está perdendo a chance de ir alinhando o raciocínio clínico. Para que você faça um raciocínio clínico bom que vai te levar para o diagnóstico, que vai te levar para a solução do problema, o raciocínio é seu. Você que tem que estar construindo esse processo mentalmente, e se o paciente te atropela, fica ruim. Fica ruim e é o primeiro passo para não conseguir fazer as coisas direito. Isso também acontece quando o paciente vem com o exame na mão e ele quer começar a consulta te mostrando o exame. Isso também é frequente, certamente vocês já passaram por essa situação, né? O paciente vem com a radiografia, com a Conibin, sei lá com o que na mão, e aí ele entra no consultório e é por ali que ele quer começar conversas. Não, eu fiz esse exame aqui, queria que o senhor visse, olhasse, me desse uma opinião. Gente, freia esse cara também. Freia a pessoa que te atropela na conversa, já quer te dar um monte de informação de forma desordenada, e freia o paciente que quer te mostrar o exame primeiro, antes de tudo, e freia o paciente que quer te mostrar a lesão também, antes de tudo, e às vezes, né, às vezes ele está sentado na cadeira de fazer anamnese, não na cadeira odontológica, ele já quer te mostrar ali mesmo. Se deixar, ele te mostra a lesão até na sala de espera, né? Ele já quer saber o que é isso aqui. Não, né? Não. Então, pega a rédea do jogo, e é você que tem que pautar a consulta e não o paciente. Tem várias maneiras de você pautar a consulta. Quem faz o curso Curar e Transforma, Descomplicando a Estomatologia, a gente tem o sequenciamento todo lá, é uma forma de você fazer. Se você é aluno do curso, você conhece. Eu acredito nisso, pessoal. Eu acredito que estomatologia no consultório de todo mundo. Eu vivo repetindo isso.
Estomatologia, no meu ponto de vista, tinha que ser a área básica. Todo mundo tinha que saber fazer, tipo chão de fábrica, e não ser uma especialidade separada e tal, porque eu entendo que isso faz parte do dia a dia do dentista, faz parte do dia a dia do atendimento. Assim como todo mundo sabe fazer dentística, uns mais, outros menos, né? Eu tô no grupo que sabe menos, que nunca soube fazer com habilidade, com a escultura boa, mas tudo bem. Mas o estômago tem que ser por aí também, tem que ser algo que todo mundo domina. Então, você precisa tomar as rédeas desta conversa com o paciente. E aí eu disse para ela assim, vamos devagar. Vamos começar então do princípio. Qual é a história? A senhora foi no dentista? Aí ela já tinha passado por 2 colegas. Um era o dentista tradicional dela, de confiança, em que ela sempre vai, que tinha falado das manchas para ela. Mas só falou. Aí ela foi num outro colega, ela quer fazer implantes, e aí esse outro colega foi mais incisivo na questão dessas manchas brancas que ela apresentava na boca. Só que ela já começa a conversa também dizendo que fuma. E olha só como, quando você faz esse processo com o paciente, as coisas vão se construindo e você vai tendo mais facilidade. Então ela já contou que 2 dentistas já olharam, que ela sabe que tem as manchas brancas, e ela já contou que fuma. Ela fuma há 50 anos. E essa pergunta tem que fazer parte também. Isso facilita muito o teu diagnóstico também. Quanto tempo essa pessoa está fumando e quanto cigarro por dia? Então ela fuma 10, 15 cigarros por dia há 40 anos, gente. Então olha só, a gente não olhou as manchinhas brancas dela ainda. Pode ser 1000 coisas. Pode ser candidíase, pode ser... Enfim, escolhe o que você quiser aí, que seja branco, líquen plano, ceratose friccional. Mas isso é fazer o raciocínio clínico, isso é destravar o diagnóstico. Você vai construindo esse processo à medida que você está conversando com o paciente antes de você fazer o exame físico. Por isso que você precisa tomar a rédea desse processo. E começar pelo jeito que você escolheu, pelo método que você está aplicando, e não por onde o paciente está te induzindo a começar, porque aí você depois fica juntando peça do quebra-cabeça ao invés de fazer o caminho reto, ao invés de fazer o processo todo direitinho. Então já se sabe que ela fuma bastante, uma quantidade razoável de cigarros há muito tempo, e é claro que ela está angustiada com isso. Ainda mais quanto mais velho a gente vai ficando, né? E eu sei isso por experiência própria, mais noção a gente vai tendo que o nosso tempo vai acabar em algum momento. E aí uma pessoa com bem mais idade, essa angústia de que talvez aquela seja a última doença que a pessoa vai passar, ela é importante. Ela é importante para não dizer até que é grave, porque isso gera muita angústia no paciente e é preciso dar tranquilidade para o paciente, né, sobre a evolução daquilo ali, sobre o que pode acontecer ou não. Muitos já perguntam de cara se é câncer, se não é. Apesar de tudo, continua fumando, né? Sabe que o problema é esse. Ela já tinha feito até tratamento para parar de fumar e não conseguiu. E aí então vamos passar para a cadeira para examinar. E realmente assim, um palato duro, com várias áreas brancas, nada sai raspando, áreas na gengiva inserida, na mandíbula, uma mancha branca que eu não costumo ver, assim, na lingual do 33, 34, bem alta. E a gente sabe também pela epidemiologia que a zona mais sensível para câncer de boca é a língua. Então isso aí você tem que olhar com muito cuidado. Então traz a língua do paciente, examina bem, e a língua dela tranquilinha, não tinha nada, mas tinha nas outras lesões. E de uma forma muito interessante, né? Porque ela tinha essas manchas brancas dela justamente naquelas áreas onde a mucosa é ceratinizada, com exceção ali do dorso da língua, e portanto mais protegida. Assoalho de boca não tinha nada, bordas de língua não tinha nada. E aí vem a conversinha, né? Tá, vimos tudo, passou o exame, examinamos o pescoço, beleza, tá bem, é isso aí. Aí ela quer saber, isso o que vai acontecer? Eu não sei. Pode ser que as suas manchas num determinado momento se comportem mal. Por isso, e aí a jogada de estômago todo dia, de você fazer a sua agenda crescer, disso tornar muito mais rendimentos para você. Essa senhora vai ter que vir aqui regularmente. Às vezes assim, como assim regularmente? Eu digo, você vai ter que vir aqui para sempre, ou da sua vida ou da minha,
mas a gente está casado. E isso é pior que um casamento, porque um casamento tem divórcio. Aqui não tem, a senhora não vai divorciar de mim. A senhora vai ter que vir aqui periodicamente, mesmo que a senhora pare de fumar. Por que mesmo que se pare de fumar? A memória da alteração celular que o cigarro já induziu, ela vai continuar lá. O que vai acontecer é que ela não vai fazer novas mutações de DNA com carcinogênico do cigarro, mas a memória, e ela pode fazer aleatórias, mas a memória da alteração celular, do agente carcinogênico atuando na célula dela, isso aí não vai apagar. Então ela sempre vai ter um risco maior, bem maior que a maioria das pessoas para o câncer de boca. Então ela vai ter que vir sempre. E olha como esse raciocínio foi construído assim, naturalmente na conversa com o paciente. Então, muito desse travamento para fazer o diagnóstico, muito do travamento que muitos têm quando olha a lesão, congela ou não sabe muito bem o que fazer, vai justamente por não ter uma sequência de atendimento aonde o dentista que conduz o processo para poder fazer o raciocínio clínico. Vê bem como a coisa vai encaixando. Então você tem que ter a sequência direitinho ali, mental, na sua cabeça, senão faz uma colinha ali dos itens ali do passo a passo, já na ficha do paciente. Você conduz a conversa, a anamnese, depois do exame, e não deixa o paciente te atropelar com essas 3 questões clássicas que normalmente eles usam para atropelar. Ou já querer mostrar a lesão, ou já querer mostrar algum exame, ou já falar de forma desordenada, sem que você possa qualificar a informação e colocar ela na sequência. Então, nesses casos, freia o paciente, né? Diz para ele assim, vai devagar, para aí, vamos passo a passo no processo aqui para a gente ter clareza daquilo que a gente está fazendo. E uma outra situação que aconteceu foi justamente esse caso do cara chegar com a radiografia, que ele já vem com a panorâmica e conversa bem direto, né? Diz assim, não, o exame vai ser a última coisa que a gente vai olhar. O exame não é a última coisa que a gente pede, porque primeiro você faz a anamnese, exame físico, e aí você vai determinar se vai precisar de exame complementar ou não. E aí você vai pedir exames ou não para o paciente. Por que quando o paciente vem para o consultório já com o exame na mão, vai ser o exame a primeira coisa que a gente vai ver? Não, né? Respeite o processo. Que bom que ele já trouxe o exame, a gente ganhou tempo nessa história, mas não é por ali que a gente vai começar, porque a gente não trata o exame, a gente trata o paciente. Seja lá que exame for esse. Então vamos fazer toda a história direitinho para depois, no fim, olhar esse exame que normalmente tão angustiadamente o paciente quer que a gente observe, que a gente olhe, né? Às vezes eles estão tão nervosos, né? Que eles perguntam assim, você não quer olhar a radiografia? Eu digo, eu quero, mas não agora. Vamos conversar mais um pouquinho, depois eu vou te examinar e depois eu vou olhar a tua radiografia. Então fica tranquilo, que eu quero sim olhar o teu exame e eu vou olhar o teu exame. Mas na hora certa, tem um momento para a gente fazer isso. Justamente para não atropelar o raciocínio e o processo todo de diagnóstico. Às vezes, apesar de tudo isso, você vai ficar em dúvida. Você vai ficar em dúvida se aquele está certo ou não, né? Aquele diagnóstico que você chegou está certo ou não. E aí você pode, isso é uma coisa que se faz, não tem nada errado nisso, você fazer a prescrição de alguma forma terapêutica e observar se vai dar o resultado. Mas você vai fazer essa opção terapêutica, a gente chama isso de teste terapêutico, de teste clínico, baseado em tudo que você coletou e tudo que você viu, porque isso vai te dar pelo menos a ideia da natureza da lesão. Porque se você acha que é algo infeccioso, não faz muito sentido você tratar com anti-inflamatório, e vice-versa. Se você está achando que é um processo inflamatório que o laser pode ajudar, então você vai fazer a laser terapia, vai fazer algumas sessões. É isso para o paciente, né? É preciso clareza nas informações que você está passando para o paciente. Fala sério aí, qual é a coisa mais importante que você tem no consultório? O que você acha? É o aparelho de laser? É a microcâmera? É o scan intraoral para fazer as Invisalign? O que é? Qual é a parada mais importante que você acha que você tem no seu consultório? Sinceramente, eu aprendi isso com um médico muito antigo, né? Um médico daqueles assim, ó, old school. É um cara que tinha muito tempo de clínica médica, clínica cirúrgica.
E ele que me ensinou, um dia, conversando no vestiário não, na sala de estar do bloco cirúrgico, ele que me ensinou qual era a coisa mais importante do consultório. Cara, são os pacientes. Sem dúvida nenhuma que a coisa mais importante do nosso consultório são os nossos pacientes. E às vezes a gente está focado em estudar mais, em fazer outra especialização, em comprar outros materiais, em comprar outros equipamentos e não está focado no paciente. Porque o paciente é a razão de tudo isso. O paciente é a razão do consultório existir, o paciente é a razão da nossa profissão e o paciente é a razão de toda a formação, dedicação que a gente faz. E sem dúvida nenhuma o paciente é também a razão para você estar aqui agora, porque você quer ter melhor desempenho para resolver os problemas dos teus pacientes, do teu paciente do consultório. E aí a gente às vezes perde esse foco do atendimento. E esse médico antigo que me disse isso, ele falava manso assim, falava baixinho, assim, os teus pacientinhos, ele dizia, os teus pacientinhos são a coisa mais importante que tu tem. Então se tu puder, pega os teus pacientinhos no colo e leva os teus pacientinhos para dentro do teu consultório, porque sem os teus pacientes a coisa não acontece. Sem os seus pacientes não adianta tu investir em formação, em ter um monte de coisa, em marketing, em divulgação, porque você tem que tratar eles da melhor maneira possível. E às vezes não está relacionado a toda uma sofisticação de aparato, de estimulação dos 5 sentidos. Claro, isso é importante, isso faz parte, mas você não pode pecar no atendimento. Se o atendimento não atender aquela necessidade, aquela demanda do paciente, as coisas não vão funcionar. Então, passou o seu paciente para dentro do consultório, para dentro da sua sala de atendimento, vem a outra questão aqui, né? Como você vai iniciar a conversa e quem vai conduzir a consulta. Então, esse segundo ponto a gente trabalhou bastante já aqui agora, né? Quem vai conduzir a consulta é você, porque você precisa fazer o raciocínio clínico. E o raciocínio clínico que vai te levar ao diagnóstico, e o diagnóstico que vai te levar ao tratamento, e a solução ou não do problema, que vai fazer com que esse paciente retorne ao consultório e talvez seja inserido num esquema permanente de retorno, voltando sempre para o seu consultório periodicamente. Mas para isso você precisa estar com as rédeas na mão, você precisa conduzir o processo. E outra questão, então, né, que é essa primeira ali, como iniciar a conversa, como você vai introduzir o assunto com o paciente. Isso a gente faz com questões abertas, deixando o paciente falar, deixando o paciente expor. É legal o paciente consultar com você sem ter necessidade nenhuma, sem ter queixa, né? Isso é muito bom. É sinal que ele confia muito em você. E ele diz, eu vim só fazer uma revisão, não tem nada me incomodando. Eu acho isso muito bacana, porque isso é o reflexo de que a gente está fazendo as coisas direito. O paciente não espera ter uma motivação, uma necessidade, ele quer justamente antecipar esses problemas e por isso ele está fazendo a consulta. Mas isso é uma situação. Nos outros casos, né, coloque de uma forma aberta, assim, como eu posso te ajudar, o que houve contigo e tal. E aí no momento que ele manifestar a queixa principal, você volta a assumir essa conversa para que você tenha objetividade e o paciente não fique nesses devaneios, contando histórias que não vão te ajudar no raciocínio clínico, porque esse tem que ser o foco, né? E olha que interessante, se você inverte o processo, né, que o paciente está levando as coisas da maneira que ele, né, ele que mostrou a lesão ali e tal, e aí você vai começar a formular as questões baseado só naquilo que você viu. Então falta informação necessariamente, porque você vai passar partes do processo, passar partes do raciocínio clínico e você vai tentar ser objetivo, porque ele mostrou alguma coisa, uma úlcera, uma placa, um nódulo que está crescendo e você já vai direcionar as perguntas justamente para aquela alteração que você está vendo e às vezes aquilo pode ser a manifestação de um quadro maior, que a gente não vai perceber, não vai ficar sabendo, justamente porque não é a gente que está conduzindo o processo, é o paciente, não pode. Quer um exemplo disso? É aquele paciente que chega no consultório e diz para você que tem uma bolinha na boca. O que pode ser essa bolinha na boca? Bom, pode ser coisas de natureza muito diferente, muito distintas. E para o paciente,
se ele tem um nódulo lá no lábio superior submucoso, que não dá nem para a gente ter muita ideia do que é, ou se ele tem um tórus palatino, ele vai manifestar isso, ele vai ter a percepção desse problema da mesma forma, como uma bolinha na boca. Por isso que é importante o raciocínio clínico ir sendo construído na conversa já antes de olhar o paciente. Olha como isso aqui tem soluções ou tem conduções absolutamente diferentes para essa história de que é uma bolinha na boca. Um tórus daquele tamanho, um paciente que não usa prótese, não vai ter uma dentadura ali, o eixo de inserção vai atrapalhar, é um caso que não precisa fazer nada. Se não tem crescimento ativo, se ele não está sendo traumatizado, se ele não interfere em inserção de prótese e se aquilo não é um estresse para o paciente, o que a gente chama de cancerofobia, o paciente ter medo que a lesão vire câncer, o que seria uma das indicações clássicas para a remoção do tórus. E aí não tem, é osso saudável. Histologicamente, se você tiver a oportunidade de um dia observar um tórus ao microscópio, você vai ver tecido ósseo igual a tecido ósseo removido de qualquer outra parte do esqueleto. Então não é uma patologia. Agora aquele nódulo no lábio, cara, aquilo ali pode ser qualquer coisa. Você não tem a menor noção da natureza daquela lesão. Tem algumas hipóteses, claro, sempre tem, e é por aí, pelas maiores probabilidades que a gente vai sempre construir as chances, né, as maiores possibilidades de diagnóstico, mas ali você não escapa de uma coisa: cirurgia, tem biópsia, tem que remover aquele nódulo e só depois fazer ou saber, né, qual é o diagnóstico conclusivo daquela lesão. Então olha como essa queixa principal do paciente, ela tem 1000 possibilidades, e se ele já vem com aquela de querer mostrar, não, você começa a conversar com ele, vai dizer onde é que é a bolinha, quanto tempo tem de evolução, quem foi que viu, se dói, se não dói. Na história do crescimento da lesão, né, eu não costumo perguntar para o paciente se está crescendo. Eu gosto de perguntar para o paciente diferente. Eu gosto de perguntar para o paciente assim: está, desde que você sabe que essa lesão está presente lá, ela mudou de tamanho? Aí ele vai responder sim ou não, né? Se ele responder sim, eu pergunto para ele: para mais ou para menos? Porque ela pode ter diminuído. E isso acontece muito em lesões inflamatórias. Quando esse componente inflamatório está diminuindo, a lesão vai diminuindo. Mucocele também pode diminuir, porque ele pode ter sido perfurado, e às vezes até diminui um pouco espontaneamente. Então eu gosto de deixar essa questão aberta. Por quê? Porque eu estou fazendo um raciocínio clínico. E aí quando o paciente me dá essa resposta de não, diminuiu, bom, dificilmente vai ser algo ósseo. É difícil uma osteite diminuir. Enfim, essas coisas, esses dados da conversa que vão te orientando. E você não está fazendo essas perguntas por curiosidade. Você está fazendo essas perguntas justamente para poder orientar seu pensamento, orientar seu diagnóstico. E você vai ver, cara, sinceramente, se você não faz isso, né, esse tipo de conversa, assim, você vai começar a gostar. Porque você vai ver que as primeiras anamneses que você vai fazer, assim, conduzindo para o diagnóstico da lesão, você vai fazer 3 ou 4 perguntas. E vai faltar. A gente já disse aqui que muita gente congela quando vê a lesão. Mas à medida que você vai evoluindo nesse processo, você vai ficando mais esperto. Todo mundo vai aprendendo, né? Todo mundo evolui. E aí você vai gostando desse jogo, né? De construção do processo diagnóstico, porque isso é desafiador. Isso é diferente. E o paciente percebe isso. E o paciente percebe essa excelência no seu atendimento, essa diferenciação. Só para você parar e sentar para conversar com ele a respeito do problema, isso já tem muito impacto, isso já faz muita diferença. Porque pouca gente faz isso. Pouca gente senta com o paciente para conversar. E aí não senta com ele na cadeira, bota ele do lado da sua mesa de atendimento ou no escritório do consultório e converse sobre o problema. Se você tem tempo livre, se é seu consultório particular, você pode atender seus pacientes com a quantidade de tempo que você quiser, melhor. Se você trabalha numa clínica que você tem agenda composta e horários limitados de atendimento, você aprende fazendo isso, aprende na prática, você aprende fazendo isso. E aí você vai perceber que você vai aprendendo a ter mais dinâmica nisso e você consegue fazer um processo tão bom, tão efetivo em menos
tempo. Claro que se tem mais tempo é melhor, né? Porque você pode até contar uma história para o paciente para criar conexão, e isso também é importante. Mas se não, você consegue ter desenvoltura para conversar isso e evoluir nesse processo. Mas nesse caso aqui do lábio superior, não tem alternativa, isso vai acabar tendo que ser biopsiado. E a melhor ou a maior possibilidade aqui talvez seja um adenoma pleomórfico, que é um tumor benigno de glândula salivar acessória que acontece bastante em termos, né? Que acontece mais no lábio superior. Mas não tem um aspecto de mucocele, pode ser um cisto epidérmico, dérmico, não importa. Isso vai ser um problema patologista, é ele que vai definir, né? O que vai ter que ser feito aqui é a remoção cirúrgica. E aí esse diagnóstico conclusivo da bolinha na boca vai ser o patologista que vai dar. E no caso de baixo, no caso do tórax, é um caso que não precisa ser operado. Não precisa remover os tórax que estão presentes, só se tiver uma daquelas 4 situações: de trauma crônico, de estar crescendo, de interferir em eixo de inserção de prótese, ou de causar angústia para o paciente, aquilo que nós definimos ou caracterizamos como cancerofobia. Gente, isso acontece, viu? O paciente tem angústia com esses crescimentos dentro da boca, sim, isso é verdade. E nesses casos a gente precisa ser proativo. Mesmo essas situações que a gente não removeria, por exemplo, como um tórax como aquele ali, passa a ser necessário. Todo mundo sabe quanto vale a tranquilidade, né? Quanto vale a paz de espírito, o quanto isso é importante. Então, próximo ponto aqui, destravando essa história do diagnóstico, é o seguinte: se o dentista não conduz a dinâmica da consulta, ele pode se perder no diagnóstico. Justamente porque, né, o raciocínio ele fica mesclado, ele fica embaralhado, a gente não tem a melhor dinâmica possível para fazer o pensamento, né, para chegar de uma forma mais objetiva, mais conclusiva no diagnóstico da lesão. E quando a gente começa a ter problemas, né, para fazer o diagnóstico, sempre, a gente começa a ficar inseguro. Então segue o passo a passo, evita primeiro olhar e depois começar as perguntas. E isso vale não só para a lesão do paciente, mas isso vale também para os exames complementares. Então segue o método direitinho, de primeiro fazer uma anamnese detalhada, criteriosa, depois fazer o exame físico. Então o que você acha que aconteceu nessa língua aí? Língua pilosa é uma possibilidade, certamente a maioria das pessoas vai nessa possibilidade aí, porque tem aquele aspecto escurecido, né? Aquilo não é língua pilosa porque não tem prolongamento das papilas filiformes que é necessário para ter a língua pilosa ali e para reter o pigmento. Então, na verdade, isso aqui é um caso fake. Essa pigmentação da língua aqui é por causa do vinho. Simplesmente vinho. O paciente tomou vinho. Então, nem era a paciente, né? Eu só aproveitei a oportunidade para fazer a foto, justamente para discutir essa questão de primeiro olhar a lesão sem conversar com o paciente antes. Então, fuja dessa história quando o cara vem e diz: não, olha aqui o que eu tenho. Calma. Primeiro a gente conversa a respeito do que tu tem. E esse é um exemplo muito feliz nesse aspecto, porque você vê a língua toda escurecida, e se o paciente entra na corrida com alguma coisa assim, cara, não sei o que é. Não, nesse caso aqui a paciente estava tomando vinho, e aí deu essa coloração. Então eu respeito o processo todo, né, de atendimento, de raciocínio, para que você possa fazer as coisas de maneira assertiva e ter resultado. Porque depois que você começa a acertar, vai acertando a mão, vai acertando um caso, vai acertando o outro, cara, você vai ganhar definitivamente esses pacientes. E isso vai aumentar o consultório. Não tenha dúvida disso, que você vai começar a receber lesão dos seus colegas para tratar. Por que você vai começar a receber lesão e casos? Justamente porque pouca gente faz isso. E se você já tentou encaminhar um paciente seu do consultório, porque você não sabia como resolver a lesão, você sabe como isso foi difícil. Talvez você tenha uma ou duas referências para fazer o encaminhamento desses pacientes. E se você não está numa cidade grande ou num grande centro regional, isso é mais difícil ainda. Você encontrar alguém para receber os seus pacientes, porque a maioria dos dentistas não faz esse tipo de atendimento. E aí quando você começa a fazer, começa a dominar o processo, e você está vendo aqui, ó, não tem muita complicação, é ter o passo a passo, você vai raciocinando, vai tirando as possibilidades
baseado no que você vai conversando com o paciente, você resolve um caso, aquele colega que mandou para você vai mandar outro. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Dificilmente ele vai iniciar esse processo. Não sei porquê, mas dificilmente ele vai iniciar esse processo. E aí você começa a receber de um, de outro, de um, de outro. Talvez 95% dos atendimentos que eu faço de consultório são encaminhamentos. Dificilmente um paciente me procura espontaneamente. Porque tem tanto colega que não faz, né, e eles sabem que o Maurício faz, que o Maurício resolve, e aí esses colegas vão invariavelmente encaminhando os pacientes e a gente vai atendendo, trabalhando desse jeito, e isso pode acontecer com você também. Basta que você comece a fazer realmente, né, e comece a ter essa linha assim de abordagem que vai te tornar a tua vida mais fácil, né, que vai facilitar o processo, porque você vai estar dominando melhor as coisas que estão acontecendo. Então uma mensagem que é muito importante é você entregar a solução do problema. E às vezes a solução do problema não é curar, porque nem sempre você vai ter um resultado como esse, né? Esse é um caso de hemangioma, então o diagnóstico é simples, é clínico, é semiotécnica pura, é você ter uma laminazinha de vidro ali para fazer a compressão da lesão e ver se ela altera a cor, para você confirmar, e às vezes você pode ter lesões vasculares que, se a pigmentação está no plano tecidual, não está dentro de vaso, isso não vai alterar, mas você separa a questão de ser melânica, porque aí não funciona a escleroterapia, então olha o diagnóstico diferencial. O diagnóstico diferencial é muito simples, conversa com o paciente, né, faz toda a história da anamnese, e aí foi feita aqui 2 ou 3 sessões de escleroterapia e ficou uma pequena marca ali no lábio, né, que só quem sabe consegue identificar ali no meio das rachaduras ali do lábio, que são típicas do lábio, mas você está entregando resultado. E, como eu dizia, muitas vezes, esse resultado não é necessariamente a cura da lesão. Pensa na história que eu contei inicial aqui da paciente que era tabagista, da senhora essa que está fumando há 50 anos. Qual é o resultado que a gente vai entregar para ela? O resultado que a gente vai entregar para ela são consultas de acompanhamento para diagnóstico precoce de câncer de boca. Ponto, é isso. Foi necessário fazer biópsia? Naquele primeiro momento, nessa consulta agora dessa semana, não. Eu disse isso para ela. Olha, agora a gente não vai fazer biópsia nenhuma aqui porque o diagnóstico é clínico, suas lesões são várias, mas são pequenas, e tamanho é documento de leucoplasia, e elas têm o padrão homogêneo, é toda branquinha, não tem áreas leucoeritroplásicas, que isso também é ruim. Talvez se houvesse alguma lesão assim, a gente fosse imediatamente biopsiar ou não, depende, você tem que examinar para saber. Não é igual para todo mundo. Isso também você deve dizer para o paciente, olha, depende do seu caso, depende da sua alteração, a gente vai ver e vai individualizar essa forma, né? Vai individualizar o seu diagnóstico, o seu tratamento, o seu acompanhamento. E aí ela vai ter que vir periodicamente, e isso é o produto que a gente está entregando para ela. E quando você está fazendo isso, você ganha confiança também para fazer a cobrança. Porque esse paciente não vai voltar para a gente dar uma olhadinha, e aí a gente não vai cobrar porque vai estar dando uma olhadinha. Não, a gente não vai dar uma olhadinha, a gente tem um compromisso sério com ela, de acompanhamento, de detecção precoce, porque ela não consegue parar de fumar. E aí, foi dito que agora não vai fazer biópsia, mas também expliquei para ela que ao longo dos anos, que ela vai viver bastante, eu também, ao longo dos anos a gente tem que fazer mais que uma biópsia. Cada vez que a gente perceber a mudança de comportamento de uma dessas lesões, vai ser o momento de fazer a biópsia. E aí sim a gente vai ter um procedimento a mais para ser feito, mas não vai ser essa a regra e a gente não sabe se isso vai ser necessário. Então, vê bem, fechou o que ela tinha, incluiu ela no esquema de acompanhamento, e se você estava fazendo um teste terapêutico, como citamos antes, porque você não tinha certeza da natureza da lesão, do diagnóstico conclusivo, você vai revisar esse teste terapêutico que você está fazendo em pouco tempo. Você sabe que mucosas cicatrizam rapidamente. Todo mundo sabe disso. Então você sabe que você pode avaliar alguma forma de tratamento em 7 dias. Por quê? Em 7 dias que se remove suturas. Em 7 dias você vai ter diferença na evolução do processo. Não quer dizer que você vai ter cura.
Muitas vezes você não vai ter cura, mas não é isso que você quer saber agora, você quer saber se as coisas estão dando bem, se está dando certo aquela forma de tratamento que você escolheu. E se está dando certo, então você pode avaliar num curto espaço de tempo. Por que reforçar essa informação? Porque se você vai para livros, e uma coisa é você estudar ali no livro paradinho, outra coisa é a dinâmica aqui da gente conversar, o livro normalmente fala em 14 dias, mas nem sempre você precisa esperar isso. Principalmente se você está com dúvida do que você vai fazer, se o diagnóstico está correto ou não. Então, às vezes, encurtar esse intervalo de tempo, ele é interessante, ele vai te ajudar, vai te dar segurança e você vai poder corrigir o processo, o tratamento do paciente em menos tempo.